2015, não havia transmissão do vírus do sarampo no Brasil. 2 anos atrás, o país recebeu até um certificado dado pela Organização Pan-Americana de Saúde que atestava a eliminação da doença em território nacional. Mas o sarampo está de volta. Roraima e Amazonas já enfrentam surtos da doença e casos isolados foram identificados em outros estados brasileiros. Por isso, hoje é dia de relembrar os sintomas e a forma de transmissão do sarampo. E também vamos falar da vacina. A campanha nacional de vacinação contra o sarampo já está acontecendo. Mas você sabe quem deve se vacinar? E os seus filhos estão vacinados? Então fica de olho, fica ligado, o programa já está no ar. Olá pessoal, eu me chamo Marcelo Gonçalves e sou infectologista. Tudo bem, doutor Marcelo? Tudo bem. Obrigada por sua presença aqui hoje com a gente no Ligado em Saúde. Pois não, é um prazer, Marcelo. Doutor Marcelo, explica pra gente por que o sarampo voltou depois até da gente ter recebido um certificado, né, atestando a eliminação da doença? Já tínhamos eliminado o sarampo a partir do final dos anos 90, né? Recebemos o certificado efetivamente agora há poucos anos da Organização Mundial de Saúde. O que acontece é que, infelizmente, o sarampo persistiu em alguns países. E com essa movimentação das pessoas de um país para outro, por vários motivos, acabou-se importando casos. No caso atual, esse surto que nos estados do norte nós estamos passando, Amazonas e Roraima, tudo indica que foram casos importados da Venezuela por conta da crise humanitária, muitas pessoas refugiadas, e encontraram um ambiente em que já havia um certo relaxamento em relação às vacinas. As pessoas achavam que, como já não se falava quase de sarampo, não era mais necessário vacinar. Então se encontrou essa população suscetível, foi um prato cheio para o ressurgimento da doença. Isso é importantíssimo a gente ressaltar, né? A gente vai falar no segundo bloco de vacina, mas é isso, né? Houve um relaxamento, pronto. Se você tem uma população vulnerável, uma população com um nível de vacinação abaixo do desejável, você já pode ter esse risco dessa transmissão do sarampo, né? Isso, e foi muito interessante porque, apesar do vírus do sarampo ser um tipo só, é possível, através de análises mais detalhadas, a gente rastrear, porque tem subtipos, né? A gente consegue saber exatamente de onde está vindo o sarampo. E as análises moleculares, que foram esse tipo de estudo que eu citei, mostraram que o vírus está vindo da Venezuela. Infelizmente, dessa vez, atingiu uma população bastante suscetível, que tinha relaxado na vacina, e os casos estão surgindo. E é importante, né, doutor Marcelo, a gente trazer aqui os números. O Ministério da Saúde, no dia 18 de julho, que foi o último boletim epidemiológico, trouxe os dados, porque há casos isolados, como eu falei no início do programa, também em outros estados. Então, São Paulo, 1 caso confirmado, Rio Grande do Sul, 8 casos, Rondônia, também 1 caso, e Rio de Janeiro, 7 casos confirmados já de sarampo. A perspectiva é que aumentem esses casos, na medida em que não é só no estado do Amazonas e Roraima que tem pessoas com a vacinação incompleta, né? A gente imagina que no Brasil todo isso esteja ocorrendo, então é fundamental que a população se vacine, conforme vai ser discutido no próximo bloco. E como é que o sarampo é transmitido? É de fácil transmissão? Muito fácil, é uma ótima pergunta. De todas as doenças transmissíveis, o sarampo é a que mais facilmente passa de pessoa a pessoa. Muito mais do que gripe, muito mais do que varicela, né? É extremamente fácil a transmissão. O vírus se transmite através das secreções respiratórias, tanto através da tosse de uma pessoa doente, através do espirro, mesmo através da fala. A pessoa elimina, sem querer, aquelas partículas que ficam no ar, e uma pessoa suscetível, uma pessoa que não foi adequadamente vacinada, inalando aquela partícula, ela adquire a infecção. E qualquer pessoa não vacinada pode ter sarampo, mas para algumas pessoas, alguns grupos, essa doença pode ser mais grave, né? Para quem? Perfeito. Normalmente, todas as doenças infecciosas costumam ser mais graves, de um modo geral, né? É claro que isso não é uma regra. Mas crianças pequenas e nos pacientes mais velhos, nos extremos etários.
No caso específico do sarampo, se acredita que a população mais velha já tenha tido a doença na época em que era mais frequentemente encontrada no Brasil. E a gente sabe que uma vez já tendo tido sarampo, a pessoa fica com uma imunidade que dura para o resto da vida. Então, nesse caso, nesse surto que estamos vivendo, a população que vai ser mais fortemente atingida vai ser a população de baixa idade. Se não tiver vacinada. Perfeito. Vamos relembrar os sintomas principais do sarampo? A gente vai destacar aqui na nossa tela para o doutor Marcelo comentar. Mas a gente tem ali, olha, febre alta, dor de cabeça, tosse, coriza, conjuntivite também e as famosas manchas vermelhas pelo corpo. Mas, doutor, necessariamente esses sintomas aparecem todos juntos ou a gente pode ter um quadro de sarampo com menos sintomas? Não é obrigatório todas essas manifestações surgirem ao mesmo tempo. O que surge primeiro, no caso do sarampo, é a febre e um mal-estar, uma moleza, não é? A pessoa fica com a necessidade de ficar em casa, deitada, não se sente bem, mas a febre é o sinal mais importante. A dor de cabeça muitas vezes já está frequente, você pode já encontrar nessa primeira fase tosse, então parece um pouco gripe na fase confunde inicial. Até, né? Perfeito. As manchas vermelhas, caracteristicamente, elas só surgem depois do 3º, 4º dia da febre. Então, se vier junto com a febre, provavelmente não é sarampo. Então, isso é muito interessante, essa ordem cronológica, essa ordem de surgimento das manifestações ajuda o médico a suspeitar da doença. Verdade. Mas o fato que eu podendo destacar dessa lista, os mais importantes é a febre e essas manchas vermelhas pelo corpo, né, que nós chamamos de exantema, é um termo médico, mas é interessante chamar a atenção porque muitas doenças se parecem, tá? Se você pega um paciente nessa fase, isso pode ser dengue, pode ser zika, pode ser rubéola, inclusive com manchas, né? Pois com rash. Isso, é o famoso rash, né? O exantema ou rash, é a mesma coisa. Vamos dar uma olhada, então, em como é que essas manchas se apresentam? A gente tem 2 fotos que mostram um pouquinho como é que é o aspecto dessas manchas. São pontinhos, me parecem bem pequenininhos e eles têm sempre essa aparência normalmente? Normalmente essa é a aparência dessas manchas que aparecem no sarampo. Interessante é que é uma distribuição a partir do rosto da pessoa. Elas começam a surgir no rosto e vão se distribuindo pelo resto do corpo. Isso também é um dado que ajuda, às vezes, o médico a suspeitar de sarampo. Né? E isso costuma desaparecer depois de 5, 7 dias. E não coça, não tem outro sintoma? Pode coçar também. Pode. E também, né, a gente viu até circulando aí, por conta dessa história toda do sarampo, as pessoas também começam a divulgar informações. E muito se falou também sobre esse sinal de Koplik. É assim que se pronuncia mesmo? Koplik, isso. Eu trouxe aqui também, a gente tem uma imagem, nem sempre é fácil de perceber, né, doutor? Mas a gente vê ali na mucosa bucal como se fossem umas bolinhas também, umas manchinhas. Isso também é bem característico do sarampo? Perfeito. Se o médico identifica a mancha de Koplik no paciente, ele fecha o diagnóstico. Ele pode confirmar como sendo sarampo a partir das manchas de Koplik. Mas interessante que são manchas, às vezes, difíceis de serem observadas e há uma série de outras doenças que se parecem com a mancha de Koplik. Então, nem todas as feridinhas da boca, evidentemente, são manchas de Koplik. A mancha de Koplik característica, ela surge por volta de um dia ou algumas horas antes do surgimento das manchas vermelhas e desaparece rápido. Então, para o cidadão comum, né, para a população em geral, é mais complicado de identificar, né? A gente traz aqui só para eventualmente ter mais uma informação. Algum profissional de saúde que esteja assistindo lembrar disso, porque a duração é muito curta. Provavelmente os casos que a gente vai ver não vão estar mais com essa manchinha de Koplik. E como é que o sarampo evolui? Porque ele pode evoluir para casos graves, né? E quais são os sinais de agravamento? O que pode acontecer de fato? A regra de ouro é se a febre persistir por mais de 3 dias após o surgimento das manchas vermelhas, a gente deve pensar em complicação. Quais são as principais complicações do sarampo? O sarampo, nós sabemos que deixa o organismo fragilizado, suscetível a uma série de infecções. Então, as mais frequentes são as infecções respiratórias, as pneumonias bacterianas e as infecções de ouvido, que nós chamamos de otite média. Muito mais raramente
é possível uma complicação séria, que é uma encefalite, uma inflamação do sistema nervoso central. Felizmente é muito mais rara, mas é bastante grave. E lembrando aquele seu comentário, né, de quem são os grupos mais suscetíveis e que naturalmente também são esses que tendem a ter um quadro mais grave, né? Se não tiver ali, enfim, um atendimento. Porque o tratamento, ele também não existe um tratamento específico, né, para o sarampo? Não existe. Infelizmente, não existe um tratamento específico, porque não existe um antibiótico contra esse tipo de vírus, né? O que o médico faz é o que nós falamos tratamento sintomático. Se está com febre, dá um remédio para febre. Se está com coceira, dá um remédio para coceira. Mas principalmente o segmento, né? O médico tem que ter certeza que o paciente está evoluindo bem e não deve apresentar complicações, porque ao menor sinal de complicação, o médico deve ser recontatado, o serviço de saúde deve ser acionado para tratar precocemente as complicações eventualmente presentes. Então, diante dos sintomas, desconfiou de sarampo, mesmo que não desconfie de sarampo, né? Como a gente viu, esses sintomas também podem estar relacionados a outros quadros, a outras doenças também graves. Tem que procurar um serviço de saúde, né? Unidade básica mais próxima de casa, unidade de saúde. Perfeito, né? Isso é fundamental. Há uma série de doenças, como nós falamos anteriormente, que dão febre e manchinhas vermelhas. Umas são extremamente benignas, desaparecem sozinhas, outras podem ser extremamente graves, né? Um prenúncio de doenças muito mais sérias. Então, é fundamental que o paciente ou a pessoa que tenha febre e manchinhas vermelhas procure logo o serviço de saúde e cabe, então, ao médico fazer os exames para diagnóstico, né? Para identificar adequadamente qual foi a doença. Mas a melhor maneira é nem chegar, né? O melhor quadro é nem chegar a isso. A melhor forma é se prevenir e essa prevenção é feita pela vacina. A gente vai falar sobre esse assunto no próximo bloco. Muito obrigada, doutor Marcelo, pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, viu? Pois não, foi um prazer. Prazer foi nosso. E depois do intervalo, então, a gente recebe a superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Cristina Lemos, e ela vai tirar todas as dúvidas sobre a vacina contra o sarampo. E tem campanha nacional de vacinação acontecendo, hein? Entre os dias 6 e 31 de agosto. Vale a pena continuar ligado. TVU, Canal Universitário de Fortaleza. O sarampo está de volta, por isso no último bloco nós relembramos os sintomas e a forma de transmissão da doença. E agora a gente fala sobre a vacina, a melhor forma de prevenir o sarampo. Olá, sou Cristina Lemos, superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Tudo bem, Cristina? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Seja bem-vinda aqui mais uma vez ao Ligado em Saúde. Muito obrigada pelo convite. Vamos falar do que interessa? Vamos falar de vacinação. Super importante. Desde quando a vacina que protege do sarampo está disponível no SUS? Essa é uma vacina muito antiga e existem vários tipos de vacina que protegem contra o sarampo. É importante explicar isso. A vacina contra o sarampo ela é da década de 70 e desde então ela existe na rede pública do país. Bem antiga. Só que ela começou como uma vacina sozinha contra o sarampo.
que a gente chama sarampo monovalente, só protegia contra a própria doença. Em 97, entra no calendário de vacinação das crianças a vacina tríplice viral, que é sarampo, cachumba e rubéola, entre 1997, em substituição a essa vacina do sarampo sozinha. Então, com uma picadinha já protege contra essas três doenças. Mas também já tivemos a vacina dupla viral, que é sarampo e rubéola. Então, é importante que as pessoas olhem se existe qualquer vacina que tenha o sarampo na sua composição, né? Ou ela sozinha, sarampo monovalente, ou dupla viral, ou tríplice viral. E às vezes as pessoas na caderneta colocam a sigla, que pode ser SCR, sarampo, cachumba e rubéola, ou MMR, que infelizmente é a sigla em inglês, mas muita gente utiliza também. Pois é, e vamos dar uma olhada, porque a gente destacou aqui quem são as pessoas que podem buscar essa vacina, né? As vacinas que têm a proteção contra o sarampo na rede pública de saúde. Não são só as crianças. Com certeza. Né? Os adultos também podem buscar em qualquer época do ano, durante o ano todo, tem vacinação para esse público aqui. Mas vamos lá, vamos primeiro falar das crianças, né? Você tem uma primeira dose aos 12 meses da tríplice viral, que a Cristina já explicou quais são as doenças que a gente tem dentro dessa dose, né? Para proteger. Cachumba e rubéola. Segunda dose aos 15 meses, que é a tetraviral, além de cachumba, rubéola e sarampo, tem a catapora. Agora vamos para a próxima cartela aqui para falar dos adultos e adolescentes até 49 anos. Se você não tiver a vacina lá quando você era criança, olha aí, até os 29 anos você tem um esquema de 2 doses da tríplice viral, que a Cristina já explicou o que tem nessa vacina, né? A proteção contra o sarampo, cachumba e rubéola. E dos 30 aos 49 anos você tem uma dose única dessa mesma vacina, que é a tríplice viral, né, Cristina? Exatamente. Todas as vacinas estão disponíveis o ano inteiro, em todo o horário de funcionamento das unidades básicas, né, nos postos de saúde do país inteiro. Então, não tem motivo para as pessoas saírem correndo. É importante que ter a caderneta de vacinação é um ato de cidadania, é uma forma de prevenção e proteção individual e também da coletividade onde a gente vive. Então, isso aí é a vacinação de rotina que todos deveriam buscar manter atualizado. Mas, infelizmente, né, só por conta desse surto no norte do país é que as pessoas estão se recordando, estão se lembrando disso. E aí, o que elas devem buscar no documento delas, na caderneta dela de vacinação, para saber se estão imunizadas? Então, se tiver caderneta, ótimo. Se não, busquem também alguns comprovantes de vacinação, porque em campanhas, às vezes, a pessoa não leva a caderneta, a gente dá um papel, um comprovante, que aí fica separado. Então, a pessoa deve buscar, verificar se tem, depois de 1 ano de idade, as 2 doses de qualquer vacina que tenha o sarampo na sua composição, né? Ou o sarampo sozinho, né? Uma população mais antiga pode ter só o sarampo sozinho, ou a dupla viral, como eu falei, ou a tríplice viral. Lembrando que no país inteiro, em 2008, fizemos uma grande campanha de vacinação contra a rubéola. O objetivo era a prevenção da rubéola, mas a gente usou a vacina dupla viral, sarampo e rubéola. Então, essa também é considerada válida para a proteção contra o sarampo. Então, que as pessoas procurem resgatar qualquer informação e se tem 2 doses de tríplice viral ou dupla viral depois de 1 ano de idade. Isso é importante, né? Não sair correndo para o posto de saúde. Primeiro tenta resgatar a informação. Agora, se não conseguir encontrar nenhuma comprovação de que foi vacinado, deve buscar os postos. Sim, com certeza. Não tendo nenhuma informação, né? O nosso objetivo é proteger as pessoas. A gente vai vacinar. E como é que é a cobertura vacinal de sarampo hoje no Brasil? Porque esse surto nos mostra, né, esses 2 surtos em 2 estados brasileiros, que a gente estava fragilizado, vulnerável, né? Com certeza. Quando a gente fala de números, lembrando que a gente fala de uma média, né? Então, existem lugares com um resultado muito alto, mas existem lugares com resultado muito baixo. Então, é isso que é importante olhar, né? Que cada município olhe no detalhe o seu território. O país hoje tem em torno de 80% de cobertura com a primeira dose, que são as crianças com 12 meses. O ideal é o quê? O ideal é que tenha 95% com a primeira e com a segunda dose aos 15 meses. Para conferir proteção. Exatamente, porque existe uma possibilidade de falha da vacina e de qualquer vacina. Uma questão individual, às vezes a pessoa não responde como a gente espera, né? Como está na literatura. Por isso a gente faz essa segunda dose para resgatar uma possibilidade de falha. Então, o país está em torno de 70% da cobertura com segunda dose
de crianças menores de 1 ano. Isso, com certeza, gera uma possibilidade de um grupo de suscetíveis, e quando a gente vai olhar município a município, a gente encontra localidades com coberturas ainda muito mais baixas do que isso, como foi, infelizmente, lá nas cidades lá de Amazonas e de Roraima. Pois é, e se a gente fala para além do sarampo, né? Gente, a gente não pode deixar que doenças que já não fazem mais parte do nosso dia a dia voltem porque as pessoas não estão se vacinando, né? Exatamente. É sempre bom lembrar que se vacinar é um ato de cidadania. A gente já falou disso aqui, né, Cristina? É isso. Se vacinar seus filhos é um ato de cidadania, porque você não está protegendo apenas você e seus filhos. Você tem um efeito, né, quando existem mais pessoas vacinadas do que sem estarem vacinadas, que confere essa proteção, que é a proteção ideal para a população. Que a gente chama de imunidade de rebanho, porque a gente diminui de forma bastante consistente a circulação do vírus, né? Então, assim, quando a grande maioria da população, por isso que a gente diz que a gente precisa ter 95% de cobertura. De uma determinada população, a gente tem que vacinar 95% daqueles que vivem no território. Porque a gente, né, toda a literatura, né, a ciência já mostrou que se a gente protege 95% dessa população, os 5 que por acaso não se vacinarem ou que a vacina não tenha sido tão efetiva, mas a gente vai conseguir controlar qualquer doença. Eles estão sendo protegidos pelos outros, pela proteção de rebanho, porque a grande maioria foi protegida. Exatamente. E estamos iniciando uma campanha dia 6, né? Desde o dia 6 de agosto, que vai ser campanha contra pólio, mas que vai ter esse ano, então está tendo esse ano o sarampo. Exatamente. É importante que isso fique muito claro. Essa é uma campanha, a campanha tem dia para começar e dia para acabar, e para uma população específica. Aquilo que a gente falou anteriormente existe durante todo o ano, está lá na unidade de saúde, pode procurar. Na campanha, a gente vai vacinar apenas crianças de 1 a 4 anos. 4 anos, 11 meses, 29 dias. Vamos trazer aqui, a gente tem aqui a informação só para deixar bem destacada, sempre importante. Olha lá, relembrar então, 6 a 31 de agosto, campanha nacional acontecendo, então pode ir a qualquer posto de saúde, não só postos de saúde, né? Quando tem campanha, outras unidades também acabam também se tornando postos de vacinação. E crianças de 1 a 4 anos, né? Com menos de 5 anos de idade. Se já completou 5 anos de idade, a gente não precisa, nesse momento, vacinar, né? A gente vai ter, nesse período, o dia 18 como um dia de grande mobilização, que é um sábado, onde realmente a gente põe postos de vacinação em clubes, igrejas, para facilitar, né, a adesão da população. Então, é muito importante para o controle do sarampo que os pais, os responsáveis, levem as crianças, né? Todas as unidades estão organizadas e preparadas para receber esse público-alvo que é importante para a gente. E o objetivo é justamente poder que os profissionais de saúde possam analisar também essa carteira dessa criança, é isso? Sim, com certeza. Esse é um momento onde a gente pode orientar os pais exatamente se tem alguma vacina faltando, né? Hoje são muitas vacinas no calendário de vacinação da criança. Verdade. Ainda bem, né? Ainda bem, né? São vacinas extremamente eficazes e muito importantes para a população dos bebês. Então, é um momento em que a gente pode olhar todas essas vacinas e ver se tem alguma faltando, ou faz no momento, ou então pede para o pai, o responsável, voltar num dia mais adequado, porque nem todas as vacinas a gente pode fazer, por exemplo, num clube, numa praça, né? Tem critérios. Mas se o pai, o responsável, estiver na dúvida também em relação a essa questão do sarampo, ali o profissional vai poder orientar, dizer se a criança já está imunizada ou não, mas lembrando que a campanha é para crianças de 1 a 5 anos incompletos, né? Não é para os adultos têm aí esse outro período para se vacinarem em qualquer outro período do ano. Exatamente. Né, Cristina? Vamos trazer agora quem não deve se vacinar. E aí não falando só da campanha, né? Falando de adultos, de adolescentes e também de crianças. Em que situação a pessoa não deve se vacinar? Olha, com casos suspeitos de sarampo, né? Se você tiver com febre, com algum outro daqueles sintomas que o Dr. Marcelo destacou, não deve ser vacinado. Gestantes também não. Menores de 6 meses de idade também não. E nem pessoas com problemas de imunidade, né? Imunocomprometidos. Que são quais? Vamos relembrar? Quais situações que a pessoa tem ali a imunidade fragilizada? São inúmeras situações, né? É importante que as pessoas também sempre consultem seus médicos, né? Pessoas que tenham feito tratamento para câncer há pouco tempo, por exemplo, né? Pessoas que tenham, por exemplo, doenças autoimunes como lúpus, né? É importante primeiro saber com seu médico se tem a possibilidade de vacinar. Pessoas portadoras de HIV tem um certo momento que não pode fazer vacinas que sejam de vírus vivo
de vírus vivos, como é a tríplice viral, como é a vacina contra o sarampo, Isso. como foi com a vacina da febre amarela também. Então, são vacinas que são de vírus vivos para pessoas que têm algum comprometimento do sistema imunológico, não pode fazer. Mais algum comentário, Cristina? Sim, eu gostaria de falar que em relação a casos suspeitos de sarampo, a gente diz de uma forma geral que pessoas que estejam com alguma por exemplo, com febre no dia que decidiu ir à unidade ou participar da campanha, a gente não deve fazer isso, é uma recomendação para qualquer vacina, porque a pessoa já está no início de um processo infeccioso e qualquer outro sinal ou sintoma que apareça depois pode atribuir a vacina que recebeu e isso não é correto. Então, e também o sistema imunológico não vai aproveitar aquela vacina que ela pode não aproveitar aquela vacina que ela está recebendo. Tem que estar com então, vamos aguardar bom, um pouquinho, né? Depois 2, 3 dias, estando melhor, já pode voltar. Perfeito. Última informação, para ninguém perder a viagem, né? Quando a pessoa for tomar a vacina do sarampo, ela não pode combiná-la com alguma outra vacina? Com a vacina da febre amarela, a gente não vai poder fazer ao mesmo tempo. A gente sempre vai dar prioridade no mesmo dia. A gente vai dar prioridade neste momento para o sarampo, né? Perfeito. Que a gente está precisando proteger a população. Então, quem precisar viajar para áreas que exigem vacina de febre amarela, com criança principalmente, é importante olhar e observar o prazo entre as duas vacinas. Muito obrigada por suas informações. Eu que agradeço. Que a gente tenha sucesso na campanha, né? Consiga manter os níveis altos de vacinação, exatamente. Não só para sarampo, mas para pólio e para as outras doenças também que a gente vem controlando aí nesse sucesso que é o Programa Nacional de Imunizações. Um absoluto sucesso, é um programa de reconhecimento internacional. Obrigada, Cristina. Eu que agradeço, estou sempre disponível. E o Ligado em Saúde de hoje fica por aqui, mas no nosso site você pode rever este e todos os outros programas que nós já fizemos. E para enviar sugestões de tema, basta entrar em contato pelo e-mail ligado@canalsaude.fiocruz.br ou então pelo telefone 0800 701 8122. E você também pode falar com a gente pela página do programa no Facebook. É só ir lá e curtir. Eu te encontro no próximo Ligado em Saúde. Tchau, tchau.